Abrir uma torneira e servir um copo d'água é tão comum que você nem pensa como tudo acontece. São 6.000 pessoas trabalhando para que você tenha água própria para consumo. Milhões de litros são captados, limpos, descontaminados e armazenados todos os dias para que esta água chegue à sua casa limpa e saudável. Cada gota é a certeza de um futuro sustentável. Corsan, com você para tratar a vida com respeito. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Rumos da economia gaúcha, aí compreendido evidentemente o desenvolvimento do Rio Grande do Sul em todas as suas dimensões, econômica e social basicamente. Então, começamos por ti, Jorge Aldi, que pensas sobre os rumos da economia gaúcha? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, Eugênio, uma satisfação estar contigo aqui de novo, com a Revista Manhã, debatendo sobre o futuro do Rio Grande, né, porque é disso que a gente está falando. Eu tenho a convicção de que o processo de desenvolvimento do Rio Grande do Sul no século XXI, na sociedade do conhecimento, passa pela questão da inovação, passa pela questão de como articular aquilo que nós temos, talvez, como o nosso grande diferencial, ou talvez o último diferencial que nós tenhamos no contexto do Brasil, da América Latina, que é o conhecimento, que é a capacidade, o perfil empreendedor e principalmente o conhecimento, as competências que nós temos aqui na nossa cidade, na capital dos gaúchos ou no Rio Grande do Sul. Desenvolver e incorporar tecnologia naquilo que fazemos, sem dúvida nenhuma, no mundo todo, os países mais desenvolvidos, aqueles países que lideram a economia, essa economia digital, essa economia do século XXI, o fator central, o fator primordial, essencial do processo de desenvolvimento. E o desenvolvimento tecnológico, a incorporação de tecnologia nas atividades que nós desenvolvemos, ela requer um locus, ela requer um espaço, ela requer um ambiente. E esse é o nosso grande desafio. Como projetar o desenvolvimento da economia gaúcha, tendo por base, ou tendo como plataforma, um conjunto de ambientes de inovação que estimulem a incorporação de tecnologias, a criatividade, o empreendedorismo dentro desse contexto da sociedade do conhecimento. Esses ambientes de inovação se manifestam na forma dos parques científicos e tecnológicos, os distritos de inovação, as cidades inteligentes e assim por diante, as incubadoras, as aceleradoras, os coworkings. Esse é o nosso desafio, projetar o futuro do Rio Grande dentro desse paradigma dos ambientes de inovação que desde a década de 50 tem alicerçado e permitido que países como os Estados Unidos, desde a década de 50, do pós-guerra, pós-segunda guerra, depois países da Europa Ocidental, Inglaterra, Alemanha, própria Espanha, a partir da década de 70, os países asiáticos, final dos anos 80 e 90, conseguiram transformar suas economias, fazer a transição de uma economia industrial ou pré-industrial, que eu acho que é mais ou menos o que nós vivemos hoje no Brasil, salvo exceções, mas no geral, para uma economia do século XXI, para uma economia que realmente faça sentido nesse momento histórico e nessas condições, nesse ambiente social que nós vivemos. Então, a minha percepção como fator crítico de sucesso é realmente superarmos um padrão e um entendimento de desenvolvimento econômico próprio do século XIX, que caracteriza, eu acredito, a nossa economia, salvo poucas e honrosas exceções, para uma transformação sistêmica da economia gaúcha, tendo por base a inovação, tendo por base o conhecimento e esse potencial, essa massa crítica que nós ainda temos, que é o conhecimento gerado pelas nossas universidades, o conhecimento gerado pelas instituições de ciência e tecnologia e de educação superior que nós temos no nosso Estado, de uma forma muito harmoniosa, distribuída no Estado inteiro, né? Sejam nas universidades públicas, federais, sejam nas instituições comunitárias do Comung ao longo de todo o território gaúcho, em todas as suas regiões. Como articular, então, este conhecimento que nós temos no meio acadêmico, com o perfil empreendedor dos nossos empresários, das entidades empresariais, com o governo, ou seja, articular ações de governo, tanto nas esferas
estaduais como municipais, e da própria sociedade gaúcha, ou seja, na tentativa de articular uma visão de futuro comum, minimamente convergente entre esses 4 atores, essas 4 hélices da quádrupla hélice, universidade, empresa, governo e sociedade, me parece ser a única, realmente a única, o único caminho a seguir se nós queremos realmente ter algum grau de protagonismo, seja nacional, seja internacional até, nesse século XXI, nessa sociedade do conhecimento que nós vivemos, né? Por aí passa, eu acho, o grande desafio do desenvolvimento gaúcho, na articulação desses atores, usando tecnologia, usando o que temos melhor, as pessoas e seus conhecimentos, tecnologia, criatividade, a capacidade de transformar o mundo, a capacidade de resolver nossos problemas, a capacidade de transformar o mundo, utilizando esses fatores essenciais de uma sociedade realmente moderna, de uma sociedade digna do século XXI. Eu acho que eu iniciaria minhas apreciações com estes aspectos, falando disso, ambientes de inovação como alicerces, como plataformas de um plano de desenvolvimento gaúcho, alicerçado nesses valores, pessoas, inovação, criatividade, como realmente fatores viabilizadores da concretização, talvez do que seja mais difícil para nós como sociedade, construirmos uma visão de futuro conjunta, compartilhada, num estado complexo de alinharmos visões, num estado complexo de darmos continuidades aos projetos, num estado que nós estamos acostumados a cada 4 anos começar tudo de novo. E se nós continuarmos assim, acho que nós não sairemos do século XIX, vamos ficar muito tempo aprofundando essa crise e gerando estímulos para que essa inteligência que nós temos vá procurar o seu futuro fora daqui, ou no resto do país, ou no mundo todo. Nós temos que reverter esse quadro. Sem dúvida, Aldir. Obrigado. Vamos continuar então com o João Rio Freire, gerente de Relações Institucionais da Braskem. Qual a tua visão, Freire? Primeiro, saudar a Revista Manhã, cenários dentro dessa programação de rumos para a economia do Rio Grande, trazer essa discussão. Mas, Eugênio, é realmente um desafio pensar em rumos do Rio Grande com esse nosso cenário econômico, cenário político nacional, o Estado do Rio Grande do Sul, nesse momento que foi construído, ele não veio por acaso, isso aí foi um processo de 40 anos de construção, mas ele está instalado. E é um desafio discutir esse assunto. Agora, aproveitando um pouco das palavras do doutor Jorge Aldir, ele colocou, acho que muito propriamente, que nós temos um diferencial aqui no Rio Grande do Sul, que é uma matéria-prima ímpar, uma matéria-prima que são as pessoas, a capacidade tecnológica, a capacidade de desenvolver tecnologia, a capacidade de desenvolver inovação. Sim, temos uma matéria-prima, doutor. Eu acho que temos uma matéria-prima excelente. Mas eu acho que nós estamos precisando trabalhar um pouco do terreno. O nosso ambiente de negócios, que é, na minha opinião, o terreno para se plantar conhecimento, a inovação, na minha opinião, tem que ser melhorado muito. A escalada da burocracia brasileira, seja para abrir uma empresa, seja numa licença ambiental, negativas e positivas num processo cartorial absurdo, não é nem do mundo desse jovem que está buscando a inovação. Ele não consegue nem compreender isso. Isto não é um ambiente propício aos negócios. Então, eu entendo, só tenho uma grande certeza. Se nós não fizermos nada, daqui a 20 anos, nós vamos estar voltando a discutir o mesmo assunto. E isso fez a Revista Manhã há 35 anos atrás, estou correto, Eugênio? 30 anos atrás, com vários números da Revista Manhã, perguntando onde é que nós estamos querendo ir, ou escondendo a cabeça como uma avestruz, uma ema do Pampa Gaúcho. O título da edição número 1 da Revista Manhã, em 86, era Um Século de Crises, como o Rio Grande se enredou. E a capa trazia uma avestruz enredada nas bolhadeiras, enfim. Perfeito. Então, assim, eu entendo que para plantarmos toda essa
potencial de matéria-prima, de inovação, de tecnologia que se está desenvolvendo no Tecnopuc, na Unicinos, em outros ambientes propícios à inovação, nós precisamos melhorar o ambiente de negócio. E, nesse sentido, eu entendo que nós temos que fazer alguma coisa. E aí eu chamo, acho que a grande sociedade organizada, sejam as entidades, sejam as próprias pessoas, a começarem a trabalhar nesse sentido. Melhorar o ambiente de negócio, das coisas mais simples a mais concretas, as mais complexas. O governo Sartori conseguiu alguns marcos importantes nessa chegada dele em 2015. Aprovou na Assembleia um orçamento realista. Na realidade, 2 vezes aprovou uma LDO com crescimento zero, apenas respeitando o crescimento vegetativo. Aprovou a reforma da Previdência, aprovou uma legislação que vai permitir concessões com muito custo na Assembleia. Porque vocês sabem que a Assembleia ela é totalmente entregue às corporações. As corporações que, na minha opinião, tomaram conta do Estado, seja Estado Rio Grande ou Estado União, as corporações tomaram conta do Estado. E neste ambiente da Assembleia em que é a realidade, mesmo assim foram aprovadas alguns marcos importantes. Mas aí eu volto a dizer, eu acho que a sociedade organizada ou começa a participar, ou traz para a discussão nos seus ambientes e nas suas perspectivas de discutir com a sociedade essa necessidade de uma mudança, ou daqui a 20 anos nós vamos estar aqui novamente. Eu acho que, além do Estado ter ficado maior, né, ele se enclausurou com um propósito de atender uma minoria. O Estado parece que está aí, seja o município, o Estado, a União, está aí para servir uma minoria, e não a sociedade. Né? Eu acho que nós temos que começar a trabalhar questões de competitividade do país. Quais são os fatores que determinam a competitividade, seja para a indústria nacional, seja para o desenvolvimento de tecnologia? Acho que nós temos que começar a levar esses assuntos para uma discussão séria com a sociedade, para poder, então, criarmos um ambiente melhor de negócios. Eu entendo que nós temos que trabalhar temas como alguns já foram trabalhados, uma legislação trabalhista. A matriz tributária está sendo colocada no Congresso Nacional como um tema importante. A matriz tributária, ela hoje é a pior matriz tributária do mundo. No ranking que é feito sobre a legislação tributária, o Brasil aparece com uma ocupação de 2.600 horas para uma empresa resolver seus problemas tributários. Enquanto o segundo país pior é algo em torno de 1.000 e poucas horas, que acho que é Equador. Então, assim, nós estamos numa condição de competitividade sobre a questão da matriz tributária muito ruim. A insegurança jurídica, todos esses são temas que eu acho que a sociedade tem que assumir. Outra questão que eu acho que o Brasil tem que começar a melhorar no seu ambiente de negócio, até para esses jovens que na sua início de carreira estão lá nos centros das universidades buscando desenvolver, é a valorização do empreendedorismo. Assim, acompanhando a mídia, a minha percepção é de que o empreendedor é um bandido. É o capital versus o trabalho. Isso é mais antigo do que... Bom, enfim, é muito sério isso. Enquanto um jovem está querendo pensar em empreender, a sociedade lê o empreendedor como um que traz prejuízo, enquanto, na verdade, é o empreendedor, o industrial, que vai arriscar o seu capital, vai arriscar as suas riquezas, seus recursos, para gerar emprego, para pagar imposto, e esse imposto, na perspectiva, um dia vai ser saúde, educação, né, e segurança. Então, se nós continuarmos a denegrir, a trabalhar negativamente a imagem do empreendedor, a imagem das empresas, nós não vamos ter saída. E, assim, tenho claro isso para mim. Então, eu só posso dizer uma coisa para terminar, Eugênio, é que ou a sociedade entende que tem que participar, as entidades entendem que participar, ou nós fazemos alguma coisa, ou nós vamos não encontrar solução para esse momento, para rumos do Rio Grande. Obrigado, Freire. Anotei várias questões aí para a fase
de interação que nós teremos em seguida. Vamos então completar a mesa com a manifestação do presidente da Corsan, engenheiro Flávio Presser. Por favor, Flávio. Bom, todos nós fomos trazidos aqui para falar um pouco sobre rumos da economia gaúcha, né? Eu quero dizer que rumos a gente traça, né? Quer dizer, rumos eles não podem ser pré-determinados, não tem uma pré-determinação para isso, né? Então, rumos é uma orientação que deve ser adotada, mas que, obviamente, deve ser acompanhada por um grande esforço coletivo, né? Talvez seja essa uma das coisas que falta, o que falta aqui ao nosso Rio Grande. Mas, enfim, quando também se fala em rumos, a gente tem que saber de onde é que está saindo e para onde a gente quer ir, que ponto nós estamos chegando, pretendendo chegar, né? O momento atual, na verdade, é um momento de grandes incertezas, né? Primeiro, uma incerteza política, que obviamente afeta muitas decisões sobre investimento das empresas, né? Acho que essa é uma questão, né, que deve ser repensada. Acho uma reforma política extremamente importante e consolida, vamos dizer assim, qualquer cenário futuro que se pretenda em relação ao desenvolvimento econômico. Por outro lado, nós temos hoje uma lenta expansão da nossa economia, né, e um baixo dinamismo no que seja do crescimento do PIB. Se nós formos verificar as composições do PIB e por que, na realidade, ele está sofrendo esse baixo dinamismo, né, posso dizer que a primeira influência, né, são as compras governamentais, mas nós temos um déficit público de cima a baixo, União, Estados e municípios. Então, isso, vamos dizer, não agrega nenhum produto, né? A outra é o consumo privado. E o outro fator são os investimentos. Esses, sim, acho que são se oferecem como uma grande oportunidade para que o Estado do Rio Grande do Sul saia dessa situação de depressão econômica, né? Esses investimentos são investimentos públicos e investimentos privados, né? Obviamente que em relação aos investimentos públicos nós temos grandes restrições, né? Pelo aquilo que me reportei há pouco, que são os déficits fiscais, né? Então isso vai exigir, por parte do Estado, um grande esforço para que ele recupere parte dessa capacidade de investir. O Rio Grande do Sul, historicamente, investiu muito pouco, né? Mas tem os investimentos privados que devem ser incorporados a esse esforço. Então, tem que ter políticas voltadas às empresas para que elas investam mais, né? Isso é possível porque, na realidade, os fluxos financeiros internacionais ainda continuam, né? Não mais monetarizado, mas agora através de títulos, né? Geralmente aquisições, transferências patrimoniais, compras de ativos, né? Isso é uma oportunidade que, obviamente, não se pode negligenciar, né? Bom, então, mas para que volte esse dinamismo e que haja os investimentos, né, podemos dizer que a primeira coisa, por parte do Estado, para recuperar a sua capacidade, necessariamente ele tem que ter uma gestão pública mais eficiente, né? Ou seja, né, ele tem que focar mais para resultados, né? O Freire há pouco estava falando um pouco do excesso da burocracia, mas é que hoje o Estado está voltado para os meios, não está voltado para o fim, né? Por exemplo, educação. A educação é uma coisa importantíssima e que, obviamente, hoje podemos acompanhar os seus resultados. É importante que se estabeleça metas para a melhoria do aprendizado do pessoal que hoje está cursando o ensino fundamental ou o próprio ensino médio, né? Isso é importante porque nós precisamos dessas pessoas para que no futuro, obviamente, elas venham a empreender. Segundo, né, também é importante alguma coisa que o Freire falou, que são as reformas institucionais. Eu quero dizer que muitas vezes elas surpreendem pela questão da produtividade. Recentemente li um livro exatamente sobre isso, né, mostrando que, por exemplo, um judiciário mais ágil, que funcione, que possa resolver as coisas, né? Hoje em dia, uma forma de obstrução de ações, seja públicas ou privadas, é recorrer ao judiciário. Você só resolve daqui a 10 anos. Então, na realidade, né, você não apenas está fazendo com que a coisa se atrase, mas muitas vezes isso faz com que as coisas se viabilizem, principalmente na área dos negócios, né?
A questão também que posso dizer, né, é a agilidade nas liberações e na criação de um espaço, de um ambiente bom para negócios, né? Então, tem as licenças ambientais, os próprios registros empresariais para constituir uma empresa, né? Facilidades do ponto de vista do recolhimento tributário, uma reforma necessária para poder simplificar isso, né? Essas coisas, obviamente, acabam sempre fazendo com que se retraia a decisão por investir, por empreender, por criar empresas novas ou fazer novos negócios, né? Seja na área pública, seja na área privada, né? Enfim, sobreposição de órgãos de controle é outra coisa que podemos dizer que pode ser muito melhorada, né? Hoje, o setor público, né, ele está, exatamente pela grande desconfiança que a sociedade tem em relação à área pública, em relação aos governos, se constituiu uma parafernália, entendeu, de órgãos de controle, né? E muitas vezes esses órgãos de controle acabam custando muito mais. O custo de agência é muito maior, retira uma parte grande dos investimentos do Estado exatamente para poder prever e dar suficiência a ele a fazer as auditorias e fazer as suas fiscalizações, né? Eu acho que isso pode ser extremamente otimizado. Bom, mas também não é só isso, né? A prestação dos serviços públicos, acredito eu que também elas precisam ter uma reformulação muito grande, né? A qualidade dos serviços públicos, entendeu, é essencial, porque isso também promove a inclusão social. A prestação de serviço público tem que ser orientada para aquilo que mais traga a inclusão na sociedade, né? Enfim, quero dizer que tem uma série de questões que devem ser, enfim, iniciativas que devem ser tomadas exatamente para criar um espaço ao investimento público. Em relação, obviamente, ao investimento privado, esse é muito determinante do mercado. Mas, principalmente, já que há uma escassez dos investimentos públicos, né, na constituição da economia, o que se precisa hoje é fazer altos investimentos em infraestrutura. O Estado do Rio Grande do Sul é muito pobre em infraestrutura. As nossas rodovias, quando existem, entendeu, elas não estão bem mantidas. Isso traz custos adicionais, né? Se nós vamos querer falar de portos, então, entendeu, houve uma certa modernização, mas me parece que acabaram não evoluindo. Mesma coisa, posso dizer, energia elétrica, sem altos investimentos necessários para poder fazer um arranque futuro de investimentos. O saneamento, também o Estado do Rio Grande do Sul está muito atrasado. Hoje nós temos, em relação ao esgotamento sanitário, só 14% da população atendida, né? Isso tudo, obviamente, requer investimentos que são imediatos, e não são investimentos a longo prazo e adiáveis. Não, nós temos que fazer isso hoje. Então, incorporar o esforço público, né, na sua modernização, né, com a capacidade de investimento em infraestrutura do setor privado, acho que isso é uma medida que deve ser adotada, né, para que se possa, obviamente, promover a nossa economia. E por que isso? Por que essa combinação pode dar certo? É porque você traz a eficiência privada para dentro do setor público. Não é que, na realidade, o setor público vai, ser privatizado por interesses privados, né? Não vai se orientar por interesses privados. Pelo contrário, nós vamos trazer investimentos privados para eles orientar para os interesses públicos. E isso é possível, né, fazer, seja, né, das formas mais diretas, que são as concessões, enfim, né, mas também através das parcerias público-privadas, que são formas modernas, né, de colaboração entre esses dois setores e que pode ser um instrumento de indução, vamos dizer assim, à própria modernização do Estado, né, ele se apropriando da eficiência pública e podendo promover, fazer mais coisas com menos recursos. Basicamente, seria essas algumas considerações preliminares aí sobre essa tomada de rumo, né, a um crescimento da economia gaúcha. Obrigado, Flávio Presser. Então, passamos a uma fase de interação, de perguntas. A minha primeira pergunta, começando de novo por ti, pelo assessor de Ciência, Tecnologia e Inovação da reitoria da PUC, Jorge Aldi. Aldi,
tu estiveste na criação do Tecnopuc. O Tecnopuc, ele representa algo novo. Se passando em revista as últimas 3 décadas do Rio Grande do Sul, seguramente em algum lugar na galeria dos avanços que nós pudéssemos compor, haveria, né, um lugarzinho para o Tecnopuc. E eu imagino que vocês tiveram que enfrentar, para construir o Tecnopuc, tiveram que enfrentar as dificuldades de articulação entre a academia, que tem uma vocação autonomista, Torre de Marfim, essas coisas que se diz a propósito de academia, um setor privado, que sempre olhou para a academia também com um certo, né, é recíproco, uma certa desconfiança, e um setor público. Vocês construíram o Tecnopuc e ainda foram buscar parceiros internacionais. E já que nós falamos de um certo viés contra o empreendedorismo, como referiu o Freire, também tem um viés contra o capital estrangeiro. Coisa que é muito próxima. Tudo isso vocês resolveram e criaram e edificaram essa realidade hoje inabismável, né, que é o Tecnopuc. Então eu queria que tu abordasses até que ponto a dificuldade de criação do Tecnopuc pode trazer caminhos de inspiradores para essa necessidade de concatenação e articulação dos atores do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Bela pergunta, Eugênio, uma bela reflexão. O que me vem à cabeça assim quando tu fazes essa comparação, essa analogia? Se nós formos olhar bem, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos diversas experiências exitosas na constituição desses ambientes. O Tecnopuc, acredito que é uma delas. O Tecnocinos é outra. O que está acontecendo lá em Rio Grande, com o Oceantec, é outra, que é o Parque Tecnológico da FURG. O que está acontecendo em Lajeado, com o Parque Tecnológico da Univates. O que está acontecendo em Campo Bom, com o Parque Tecnológico da Fevale. O que está acontecendo em Pelotas, que já lançaram um parque da cidade, ou seja, municipal, na cidade de Pelotas. E assim a gente poderia ir indo, né, o Zenit, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o Parque Tecnológico da URGS. A questão, Eugênio, eu te diria assim, eu acredito que o Tecnopuc fez uma enorme diferença para a PUC. Eu acho que ali, naquela micro-realidade, naquele micromundo da universidade, me atrevo a dizer que talvez tenha sido o mesmo em São Leopoldo, o mesmo em Campo Bom, o mesmo em Rio Grande, o mesmo em Lajeado, o mesmo em Alegrete, o mesmo... Tu transforma uma realidade local, tu transforma uma instituição, tu introduz o novo, tu quebra um paradigma da relação, no caso, universidade, empresa, governo, dentro de um ecossistema desse. O grande desafio é como é que a gente faz isso com o Estado. Como é que a gente consegue fazer isso de uma forma sistêmica, aonde nessa galeria de avanços dos últimos 30 anos, a gente não identifique 10, 20, 30 coisas, ou locais, ou empreendimentos que avançaram e se projetaram para o século XXI. O grande desafio é a gente olhar nos 30 anos, eu acho que a parte triste disso é olhar nos 30 anos e nos darmos conta que apesar de algumas ações no Estado do Rio Grande do Sul terem se projetado para o século XXI, o Estado não fez isso. O Estado como sociedade, não estou falando do governo, estou falando do Estado, nós como sociedade, no conjunto. E aí vem o grande desafio. Uma coisa é articular lideranças e construir uma visão de futuro numa universidade, até mesmo numa cidade, ou numa região, numa micro-região, ou numa instituição de ciência e tecnologia. Porque a transformação, a quebra de paradigma requer uma visão de futuro forte e liderança para conduzir aquela comunidade a essa transformação. Visão de futuro, liderança, transformação. E aí eu acho que vem o grande desafio do nosso Estado. A gente não consegue no Estado fazer projeto que ultrapasse a fronteira dos 4 anos. Porque a cada 4 anos tudo zera. Tudo zera. Os discursos são lindos, mas a realidade é que a cada 4 anos tudo zera. E eu não vou cometer a covardia de pegar exemplos da Suécia, da Finlândia, de Israel, dos Estados Unidos. Poderia pegar, mas não vou pegar. Eu vou pegar um exemplo do outro lado do Mampituba. Passou Torres ali, tu está em Santa Catarina. Se tu olhar os indicadores de desenvolvimento tecnológico, de inovação, de crescimento, de 20 anos atrás do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, nós estávamos à frente, provavelmente em todos eles. Na frente que tu fores analisar.
Tu olha hoje, Santa Catarina nos dá um banho de ambiente, de feeling, de sensação de que as coisas... nós aqui estamos perdidos, sem saber para onde ir e com muito pouca perspectiva pela frente. E eu não estou citando Finlândia, Suécia e Israel. Eu estou citando Santa Catarina, que hoje constituiu uma imagem perante a sociedade brasileira simultaneamente, de um Estado empreendedor, de um Estado de transformação de base tecnológica, informática, tecnologias da informação e assim por diante, de um Estado que articula suas ações, tem lá 14 centros de inovação distribuídos por todo o estado de Santa Catarina, envolvendo universidades, cidades, coordenado pelo governo do estado, com um mínimo de continuidade. Também não é a quinta maravilha do mundo, mas comparado conosco é algo maravilhoso. Como é que eles conseguiram isso? Eles estão no mesmo Brasil, com os mesmos problemas de marco legal, com os mesmos problemas de legislação, com os mesmos problemas de crise econômica, política e não sei o que mais. E não é só na área de empreendedorismo. Ontem eu estava vendo um programa na televisão que mostrava lá, no Rio de Janeiro morreram 84 policiais neste ano. Pernambuco, sei lá quantos. São Paulo, 60 e não sei quantos. Santa Catarina, 0. Essas coisas estão ligadas. Entender que desenvolvimento de um Estado requer visão de futuro, e eu não transformo uma economia, uma sociedade, eu não trago ela do século XIX, onde nós estamos, para o século XXI, num projeto de 4 anos, de 3 anos, ou de 2, ou de 5, ou de 6. Eu preciso de 15, 20, 30 anos para fazer isso. Com liderança. Liderança pensando no Estado, não no seu umbigo e na próxima eleição. Nós fazemos isso com liderança, com visão de futuro de longo prazo e com persistência, com resiliência para atingir isso. Eu trago esse exemplo de Santa Catarina para mostrar que a gente não precisa ficar achando que nós não somos a Suécia. Se a gente der um jeitinho só de ficar um pouquinho mais parecido com Santa Catarina, eu acho que já melhora uma barbaridade para o estágio que a gente está. Então dá para fazer, a gente sabe fazer. Tecnopuc, Tecnocino, Zenit, está cheio de exemplos no nosso estado, mas são exemplos isolados que transformaram a sua micro-realidade. O desafio que tu colocas, Eugênio, que a revista tem trabalhado há anos nesse processo, e como é que a gente faz isso de um povo que sabe fazer, de uma sociedade que nas suas realidades locais sabe fazer no Estado como um todo. Eu vou fazer uma referência a um economista que no século XIX, na realidade a Europa estava impressionada com o que acontecia com os Estados Unidos. Os Estados Unidos no século XIX, início do século XIX, era uma província inglesa, e aí se independência, e começa a trabalhar a sua indústria. E numa grande feira na Europa, no início do século XIX, mostra o potencial da sua indústria e chama a atenção da Europa, que era o centro do mundo. Tocqueville, então, vai e faz, você já deve ter ouvido falar, né? Economista, Tocqueville, vai aos Estados Unidos ver o que está acontecendo com esses índios, o que está acontecendo com Santa Catarina. E aí, numa trajetória lá, num circuito que ele fez, ele começa a descobrir uma diferença quer dizer, na realidade era inerente ao povo americano. O povo americano resolvia as suas questões per se, por eles mesmos. Não botava o judiciário, o Estado participava pouco, o Estado regulava o mínimo. E eles se resolviam. E aí tem uma cena famosa de um acidente de carruagem em frente ao hotel do Tocqueville, e ele presta atenção e refere no livro. As duas carruagens se batem, e há um acidente e tal, um dano ali e tal. Imediatamente as duas partes se reúnem. Para Maguinho, foi aqui, parará, como é que pagamos? Vamos acertar aqui. Não vai botar o judiciário, a corte, né? Bernard Henri Lévy, agora, recentemente, Bernard Henri Lévy, vivo ainda, muito jovem ainda, foi assessor da Ségolène Royal, quando foi candidato a presidente da França. Ele faz a mesma viagem e escreve o livro American Vertigo. Ou seja, é um país, os Estados Unidos é um país que pode deixar fazer. Se fizer errado, vai para a cadeia. Mas a lei não é proibitiva antecipadamente. A nossa legislação corporativista não pode fazer. Para fazer, tu tem que provar por várias certidões, laudos, impacto ambiental e não sei o quê. A princípio, os Estados Unidos pode fazer. Então, eu acho que aí tem um pouco dessa nossa diferença de Santa Catarina. Santa Catarina, há um século atrás, era um estado que não existia. Era um estado pequeno.
E nós aqui temos um estado rico, pecuária rica, muito dinheiro do exército que vinha para cá para manter as fronteiras, então a metade sul recebia muito recurso, Santa Maria e até hoje é o maior quartel, então se recebia, era um estado rico. E aí o que fez? O ente estado cresce, enorme, incha. Santa Catarina não, sempre foi pobrinha, estado pequenininho. Então hoje eles têm, e aí tem questões aí um pouco polêmicas, é muito mais fácil fazer em Santa Catarina, Secretaria dos Estados lá de Santa Catarina são pequenas, uma coisa pequena, muito mais fácil executar e fazer em Santa Catarina do que fazer aqui. Então eu faço esse link, né? Nós criamos um estado de não pode. E aí eu vou pegar a questão ambiental. O Presser, né, o presidente aqui, pode saber melhor que eu, mas uma vez discutindo com um ambientalista, ele me explicou, o nosso estado optou pelo modelo conservacionista de preservação, de legislação ambiental, que não pode mexer, conservacionista. Muitos estados, Santa Catarina é preservacionista, vamos preservar. Se tiver que fazer, vamos refazer, vamos mitigar, vamos melhorar. Então, o estado do Rio Grande do Sul tem várias demonstrações em que a lei não pode fazer. E por isso a nossa diferença de Santa Catarina, doutor, na minha opinião. Em auxílio à tua visão, Freire, eu lembraria que o Rio Grande do Sul é um estado muito litigante, não é? Entre os estados brasileiros, o Rio Grande do Sul se notabilizou por ser o que mais demanda o poder judiciário, né? Nós temos uma vocação para a litigância que pode ser prima, irmã da vocação para o confronto, para o debate, enfim. Uma pergunta para o presidente da Corsan, Flávio Presser. O Flávio preside uma companhia da maior importância, porque ela cuida de saneamento, né? Saneamento é uma das dimensões mais importantes do desenvolvimento econômico e social, né? E, Flávio, eu gostaria de submeter à tua apreciação a questão das parcerias público-privadas, a participação do capital privado, seja nacional ou internacional, em ações que o Brasil e o Rio Grande do Sul, em particular, sempre trataram como uma ação de Estado, como o saneamento. Qual a perspectiva de que, frente à penúria de recursos, sabida, notória, do governo gaúcho e de várias unidades da federação, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, nós tenhamos as parcerias público-privadas desgargalando, destravando os investimentos que nós sabemos que são vultosos na área de saneamento. Nós atendemos 6 milhões de gaúchos, né, e temos um orçamento de 3,5 bilhões de reais. Quer dizer que nós não temos nenhuma dependência, nós somos uma empresa pública. Nosso sócio majoritário é o Estado, temos mais 8 municípios como sócios minoritários, né, mas não temos nenhuma dependência do Estado, ok? E isso é importante, tu ter uma companhia que ela seja autossustentável, né, na área de saneamento. Por quê? Porque o saneamento não é um serviço que você possa findar e nem precarizar, né? Quer dizer, imagina uma companhia, ou seja, que você não tem quem preste o serviço de saneamento básico, não tem, né? Você permanentemente tem que abastecer as pessoas com água potável, recolher e tratar o esgoto sanitário, né? Então, óbvio que está na concepção do sistema você ter uma empresa que seja autofinanciável, né? Ela tem que parar de pé sempre. Bom, dito isso, quero dizer que o problema, na verdade, não é o volume de dinheiro, o volume de recursos. Para poder universalizar os serviços, tanto de abastecimento de água potável como de esgoto sanitário, nós calculamos como sendo necessário cerca de 15 bilhões de reais. Né? 15 bilhões. 15 bilhões em que espaço de tempo? A nossa meta é a mesma que o Plano Nacional, né? 2033. Só que, do ponto de vista da União, isso já está levado para 2053, já empurrou 20 anos. Né? O que o governador Sartori fez, nos disse, na verdade, né, e determinou como sócio majoritário, disse assim, olha, vamos fazer um esforço para não adiar, entendeu? Porque o Estado do Rio Grande do Sul já tem uma
uma infraestrutura precária de esgotamento sanitário. Ficar adiando isso é impossível, porque você está deixando de dar benefícios às pessoas, que são o objeto do serviço público, no caso da Corsã de saneamento, né? E, por outro lado, na realidade, você também está trazendo impactos ambientais significativos que amanhã a gente pode amargar coisas que não gostaríamos de ter, né? Mas assim, ó, são 15 bilhões. 5 bilhões para fazer a expansão e manutenção da nossa infraestrutura de abastecimento de água e 10 bilhões de reais esgotamento sanitário. Mas o problema todo é o seguinte, não é exatamente o tamanho do investimento necessário, é o espaço que tem que ser investido. Por quê? Porque você tem que recuperar o passado. Você hoje tem muita pouca infraestrutura colocada em saneamento. Então não adianta dizer que nos próximos 50 anos vai ter, entendeu, o serviço universalizado. Na realidade, nós estamos com prazo aí, se botamos 2033 como nosso horizonte, de 16 anos. Então nós temos que ter uma velocidade de aplicação desses recursos. Os recursos que hoje mantêm esse tipo de serviço são geralmente recursos federais da União através do FGTS. Mas, obviamente, numa situação de crise fiscal, entendeu, esses investimentos ficam reduzidos. E ainda mais, entre você ser selecionado num processo de seleção para alcançar o financiamento até o início da obra, isso está demorando de 2 a 3 anos. Né? Ou seja, se nós captarmos recursos agora, essa obra vai estar realizada no período de 6 anos, mais ou menos. É o que está levando hoje, 6 anos. Bom, então, basicamente, nós estamos chegando quase ao limite do nosso horizonte do investimento. Nós temos que antecipar isso. Como é que você faz para antecipar isso? Eu tinha afirmado na minha fala inicial. A parceria público-privada é isto. Nós vamos pegar a eficiência do privado, que não precisa, na realidade, se tiver OGU, fazer as licitações, comprovar que a licitação foi certa, que você tenha um regime de preços único para o Brasil inteiro, onde você não torna atrativo, muitas vezes, a realização da obra por parte do parceiro privado, porque a margem, o risco é grande e a margem de investimento é pequena. Enfim, ela tem agilidade para fazer isso. E que nós vamos nos associar à agilidade privada para fazer o quê? Para manter o serviço público. Na verdade é isso. Nós não estamos privatizando a Corsã. Tá longe disso, não estamos vendendo ativo, não estamos fazendo concessões, né? Não estamos se desfazendo da companhia, nós estamos vendendo ela. Né? O que nós estamos fazendo é nos apropriando da eficiência privada para fazer, reforçar o serviço, que é o serviço público. Né? E hoje tem condições para fazer isso plenamente. Porque grande parte dessas empresas, né, que hoje estão fazendo PPPs, e isso os estados inteiros estão optando por essa alternativa, o único estado que ainda não fez uma PPP foi o Rio Grande do Sul. Acho que até explica um pouquinho a conversa passada aqui. Né? Nós ainda não fizemos nenhuma. Sendo que vários outros estados, Santa Catarina já fez a sua, entendeu? São Paulo, Rio, Paraná fez várias, né? Enfim. Mas o que eu estou aqui tentando salientar, entendeu? É o fato de que essas empresas hoje têm recursos internacionais para isso, né? Onde exatamente existe uma poupança e onde na realidade, as regras, vamos dizer assim, financeiras do Brasil são altamente atrativas para o capital internacional. No Japão, por exemplo, está se praticando juro negativo. Então, tu oferecer um projeto com uma TIR de 10%, que não é nada excepcional, seria entre 12 e 14, mais ou menos isso que tem expectativa de mercado, mas oferecendo de 10 já se torna atrativo para esse capital vir aqui. Então, as empresas associadas com esse capital poderão fazer, obviamente, essas obras num prazo muito mais curto que o nosso, além de nos abrir um espaço para investir em outras cidades. Nós estamos fazendo nossa PPP na região metropolitana, para abrir um espaço para nós fazermos investimento, já que com a PPP, quem se endivida é parceiro privado, nós vamos pagar por contrapartida dos serviços prestados. E ainda mais, a vantagem da PPP é que tu não está, na verdade, remunerando uma obra e nem uma operação. Tu está pagando por resultado. É isso que é a grande vantagem também da PPP. Seja ele pela disponibilidade da infraestrutura, você paga à medida que ele faz, mas se ele não fizer, também você não paga.
Se tiver algum tipo de aditivo contratual, é o risco do empreendedor, não é o teu, né? Se tiver um erro de projeto, você não precisa repassar por todos os órgãos de fiscalização para dizer que aquilo é necessário, ele faz, né? E, por outro lado, além, entendeu, desta agilidade, vamos dizer assim, que é característica do setor privado e que não é adequada para a área pública, isso quer dizer, né? Também a gente pode dizer de que a operação que vai ser feita pela empresa também vai estar condicionada a níveis de desempenho, a metas de desempenho. Então, na realidade, eu estou comprando eficiência. Sem dúvida. Sem dúvida. Obrigado, Flávio. Talvez, recolhendo as manifestações de vocês, eu percebo de um ponto que apareceu mais de 10 anos atrás, quando nós fizemos um dos nossos debates, cenários de amanhã, em que surgiu fortemente a indicação, 10 anos atrás, de que nós, no Rio Grande do Sul, deveríamos apostar em ações públicas não estatais. Porque talvez nós, gaúchos, tenhamos uma dificuldade de compreender que uma agenda pública não necessariamente importe apenas ações estatais, né, no âmbito do Estado, mas que sejam ações que congreguem forças comprometidas com uma agenda de longo prazo. Como nós estamos chegando no final desse painel, eu gostaria de submeter à mesa, correr a mesa aqui, do Jorge Aldi até o Flávio Presser, eu gostaria de instigá-los sobre por onde nós podemos começar, quer dizer, qual é o primeiro passo. Eu sei que é difícil responder isso, né? É uma pergunta realmente tremendamente complexa, mas por onde nós, gaúchos, devemos começar para escrever um novo capítulo na história do desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul nas próximas 3 décadas, né, começando agora, de maneira que nós não cumpramos a maldição de João Rui Freire, que aqui declarou: se nada fizermos de substancial e de disruptivo, estaremos reunidos numa mesa como esta, novamente daqui há 20 anos. Então, para que essa maldição não se cumpra, pergunto a vocês, cada um, eu daria 3 minutos a cada um de vocês. Do meu ponto de vista, aqueles 2 aspectos que eu comentei: construir uma visão de futuro minimamente compartilhada para o desenvolvimento desse Estado. Eu acho que é por aí que tem que começar. O grande desafio mesmo não é isso. O grande desafio é o segundo item, é a liderança para fazer isso. É mais do que evidente que as lideranças que nós temos no nosso Estado, dos últimos 20, 30 anos, não estão funcionando. Não estão funcionando, não isoladamente. Todo mundo é muito legal e todo mundo é muito cheio de boas intenções e com discursos maravilhosos. O que não está funcionando são as engrenagens que articulam, lembrando do passado e como era bom antes, quando a gente alimentava tudo quanto era ranking que tinha por aí. Esse mundo acabou. Esse mundo do século XIX, esse mundo da sociedade agropecuária, daquela tradição da primeira, da segunda Revolução Industrial, aquela indústria da Revolução Industrial do século XVIII e XIX acabou. Essa nova sociedade, essa nova economia requer essa articulação desses atores, requer um novo tipo de protagonismo, requer a construção de uma visão baseada em valores diferentes. E aí o grande problema, executado por pessoas diferentes, que pensem diferente, que pensem numa visão de Estado, que pensem para o futuro de uma forma articulada. Se nós não encontrarmos esse caminho, se nós não conseguirmos gerar esse mínimo consenso, eu não tenho dúvidas, Eugênio, essa tua profecia aí, ela vai se realizar. Daqui a 20 anos nós estamos aqui de novo sentados pensando como é que a gente faz para superar esse momento que a gente vive. Mas eu concordo com a advertência do Freire, até porque... Lembro, a edição número 1 da revista Amanhã, de 1986, 31 anos atrás, trazia uma avestruz enredada e dizia: um século de crises, como o Rio Grande se enredou. Aquela edição tristemente profética. Freire, por onde começar, Freire? Antes de falar de por onde começar, eu vou só colocar uma questão que eu insisto, né? As lideranças não conseguiram se articular. Eu não concordo plenamente com essa afirmação, porque tem lideranças, não digo que são lideranças que defendem a sociedade,
São lideranças que defendem os seus interesses, as suas corporações, que estão muito bem articuladas. Eu escuto muito rádio, eu sou um ouvinte de rádio, e a maior presença na mídia paga nos rádios gaúchos, e os principais eu estou falando, principalmente junto a noticiários e discussões de ordem, né, política e tal, são os sindicatos. Esses estão muito bem articulados. Mas eu concordo que as lideranças do Estado do Rio Grande do Sul não conseguiram se articular. E mais do que não conseguiram se articular, nós perdemos, eu ouvi isso de um jovem de 20 e poucos anos, né? Ele colocou na cara muitos empresários, nós perdemos a narrativa. Qual é a nossa narrativa? Déficit público, puta, que troço chato, política fiscal, horrível. Ajuste fiscal, matriz tributária, isso é horrível para a sociedade não quer ouvir isso. As lideranças perderam a narrativa. Nós não temos, as lideranças do Rio Grande do Sul não têm uma narrativa para a sociedade. Alguns grupos encontraram os direitos humanos, politicamente correto, LGBT, todos os discursos estão com grupos que têm a sua narrativa, né? Mas as lideranças desse Estado não têm uma narrativa. E eu acho que por isso nós perdemos o espaço e não conseguimos construir, né, esse rumo, ou enxergar esses rumos para o Estado do Rio Grande do Sul. E não vou dizer que não é só no Estado do Rio Grande do Sul, não. Isso aí eu acho que eu posso transcender para o país. A nossa narrativa, ela está muito pobre e ela não atinge a sociedade. Obrigado, Freire. Flávio Presser. Coloca uma questão, obviamente, muito difícil de responder, né? Ainda mais buscando ser sintético. Enfim, eu acho que todo mundo aqui está contribuindo um pouco, né, com a sua visão, né? O que acontece? Nós vimos que o Estado do Rio Grande do Sul foi um Estado preparado para a guerra, né? Talvez ele não saiba lidar em tempo de paz, essa que é a verdade. Ainda estamos com uma sociedade que está em conflito. Ela não consegue, na realidade, se unir e ter a mínima coesão social que é necessária para você promover o desenvolvimento. Onde é que está o grande problema? Né? Que você tem que, obviamente, verificar como é que você pode reduzir essa condição conflitante, né, de interesses entre parcelas da sociedade. Acho que aí estão os modelos de governança, né, que devem ser, talvez, constituídos, né, não mais numa visão estadocêntrica, né, que o Estado, que eu pergunto o que o Estado vai oferecer, mas sim você conseguir formas de cooperação. Eu acho que toda a ação de Estado, ela devia ser hoje dentro desse paradigma da cooperação. Deveria sempre se associar, entendeu, a questão de uma iniciativa, como dizer assim, pública, onde tivesse Estado e sociedade. O Aldir falou aqui da inovação, entendeu? Mostrou que isso, às vezes, é uma grande dificuldade. Como é que você extravasa as capacidades inovadoras, né, se você, na realidade, não tem alguém de dirigir, vamos dizer assim, essas inovações, aqui que possa assumi-las, né, e com isso trazer um salto na questão do desenvolvimento, né? Enfim, o Freire também colocou um pouco esta situação, né? Como é que você pode superar essa questão da burocracia do Estado? Ora, você tem que chamar as pessoas, entendeu, para que elas vejam, definam, escolham um caminho, né, que possa ser trilhado em conjunto. Acho que a grande palavra que tem é esta, entendeu? É responsabilidade social, é cooperação, né? Enfim, você promover instrumentos de coesão social. Acho que isso que falta, né? As pessoas muito jogam no colo do outro, né? O setor privado joga no colo do setor público, o setor público joga, muitas vezes, no colo do setor privado da solução das coisas. Acho que seria bom se a gente conseguisse fazer, entendeu, um modelo onde essas partes pudessem sentar, definir pelo menos um projeto, nem que seja um pequeno projeto, não precisa ser um projeto para o Estado inteiro, entendeu? E ali trilhar aquilo sobre o prisma da cooperação. Acho que essa é que pode romper o conflito existente, grave conflito político existente hoje no Estado do Rio Grande do Sul.
Muito obrigado, então, ao Jorge Aldi, a João Rui Freire e a Flávio Presser pelas contribuições. Acho que o valor de um painel é perscrutar, tentar atingir respostas, mas também formular perguntas que levem a indagações necessárias, né? E acho que nesse nosso painel nós chegamos a algumas questões que pedem um debate mais profundo. Um dos tópicos que eu destacaria foi dito pelo Freire, da Braskem, quando se referiu ao aprisionamento dos recursos do Estado por corporações, sejam corporações ligadas tanto ao polo do trabalho, ao polo do capital, enfim, mas se isto for verdade, quero crer que um trabalho de debate contínuo e de esclarecimento da sociedade faça então o parlamento, que é a casa dos debates, perceber a direção dos ventos, qual é o melhor norte para atender às necessidades da sociedade e então tomar as medidas que nós precisamos tomar, sejam elas amargas ou não, né? Visando sempre o longo prazo. Eu quero agradecer então aos participantes desse painel do projeto Cenários de Amanhã, que tem como tema Rio Grande do Sul, a hora de acertar.